Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast molecular, o podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje tenho comigo a Catarina Pinto, estudante de doutoramento em Fotoquímica. Bom dia, Catarina, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, Amilcar, e obrigada a toda a equipa pelo convite. Comecemos por falar do tema do teu doutoramento, as moléculas da cor. Acredito que não te tenhas posto a estudar todas as moléculas com cor que existem, e por isso pergunto-te, qual foi o critério de seleção para escolheres as moléculas que estás a estudar? Olha, esta pergunta foi bastante interessante porque nunca ninguém me tinha perguntado que critério que utilizamos. Então, antes de mais, as moléculas da cor podem ser divididas em categorias, tendo em conta a sua solubilidade. Então, um dos critérios foi queremos moléculas mais solúveis ou menos solúveis, e então fizemos um primeiro critério. Depois, dentro de moléculas solúveis, escolhemos inorgânicas ou orgânicas e optámos pelas orgânicas. E depois, tendo em conta o contexto do trabalho, que se pretende estudar moléculas que depois se apliquem a contexto histórico e análise forense, fomos procurar moléculas de origem orgânica com impacto histórico, nomeadamente corantes utilizados desde os tempos antigos e corantes que tiveram um impacto histórico na parte corantes orgânicos sintéticos, os primeiros corantes orgânicos sintéticos na indústria química. E então foi primeiro esta seleção e depois foi escolher um bocadinho que cores dentro de uma gama enorme que há nas moléculas da cor. Muito bem, então, e o que é que tu estudas nessas moléculas e que técnicas é que tu utilizas para as estudar, para as caracterizar? Ok, as técnicas que eu utilizo na sua maioria são técnicas de espectroscopia rápida, em que conseguimos fazer uma análise numa escala temporal de nanosegundos a femtosegundos, e porque traz novidade ao projeto e não ser técnicas de espectroscópica de estado estacionário e sim de estado excitado, que envolve uma maior complexidade e traz novidade ao projeto, que é aplicar as técnicas rápidas a contexto histórico. Muito bem, então e como é que surgiu este trabalho e qual é que é o objetivo final, o problema a que tu pretendes dar resposta com este trabalho que estás a desenvolver ao longo de 4 ou 5 anos no teu doutoramento? Olha, idealmente o objetivo final seria que, após um estudo muito completo, conseguir, através destas técnicas rápidas, aplicá-las de forma não destrutiva para a identificação dos corantes em objetos de impacto histórico ou análise forense. Para isso, há objetivos a curto, médio prazo, em que tem que caracterizar as moléculas do ponto de vista fotofísico e fotoquímico, em estado líquido, depois avaliar os seus mecanismos de estabilidade ou fotodegradação, para estudar a parte fotoquímica, compreender, entrar para, se houver degradação, identificar os produtos de degradação, fazer o mesmo em estado sólido e depois fazer um transfer para amostras reais para chegar ao objetivo final de desenvolver um protocolo de identificação de corantes em objetos de interesse histórico e análise forense, sem degradar a amostra, mas há todos uns objetivos intermédios até a chegar ao objetivo final, que seria o desenvolvimento da metodologia por recurso a técnicas rápidas, que não é muito usual.
Muito bem, então o teu projeto permite fazer isso mesmo, fazer uma ponte entre o que é uma aplicação real e, este caso concreto, uma área em que se calhar muitos de nós só pensamos que existe nos filmes, esta parte de caracterizar esse tipo de objetos mais históricos, por exemplo. Sim, é verdade. E que tipo de estudos e aplicações é que já são implementadas nesta área? Conheces alguns exemplos de trabalhos que já são feitos ou que já foram feitos com coisas do género? Sim, olha, assim com nomes muito chamativos e apelativos, temos trabalhos em que há a identificação de corantes em pinturas de Van Gogh. Há trabalhos feitos em que tentaram identificar para restauração esculturas de templos budistas, ou seja, esculturas de Buda, na China. Há também, por exemplo, que achei interessante recentemente, um grupo de investigadores fizeram um estudo em manuscritos e analisaram o azul maia e perceberam que da região da Mesoamérica compreenderam que detectaram 4 formas diferentes de fazer o azul maia e compreender historicamente as ligações de todas aquelas regiões da Mesoamérica, por exemplo. Ou então, aqui em Portugal, a minha tese de mestrado foi interessante num ponto em que a filatelia portuguesa pudemos contribuir de alguma forma, aplicando estas técnicas rápidas, à identificação de corantes em selos postais portugueses, aos primeiros selos postais portugueses, numa gama de cores que escolhemos, e conseguimos contribuir um bocadinho para a identificação dos corantes utilizados nos primeiros selos, que não há registro de que corante foi utilizado para pintar e para estampar os selos, por exemplo. Muito bem, então aproveitando aqui a tua deixa, já que falaste do teu percurso académico, do teu mestrado, tu és licenciado em Bioquímica e depois fizeste mestrado em Química Forense, e eu acredito que este projeto de doutoramento tenha também influência do que foi o teu mestrado. Como é que surgiu o teu interesse por esta área da Química Forense e como é que foi fazer a transição da Bioquímica agora para a Fotoquímica com este caráter forense? Exato, tens toda a razão, e isto temos que ir muito atrás, em que o interesse pela forense, eu não sabia o que era forense, porque assisti a uma entrevista do médico legista, o Dr. José Pinto da Costa, sobre identificação de cadáveres em desastres de massa. E isso suscitou-me curiosidade em querer fazer parte das pessoas que identificam e investigam este tipo de ambiente criminal ou não. Depois fiquei viciada em CSI, e então queria ser como aquelas pessoas que estão no laboratório a fazer aquelas análises para um concreto, ou seja, a investigação aplicada, e portanto tentei construir o percurso académico de forma a ter skills para poder um dia, quem sabe, trabalhar num laboratório que me permitisse fazer essa investigação científica no âmbito de investigação criminal. Depois, Bioquímica. Em Bioquímica eu sempre tive uma maior afinidade pela Química, e aqui o Departamento de Química tinha Química Forense como mestrado. Era lógico fazer a transição, e depois o projeto de doutoramento veio no seguimento do mestrado, em que tinha feito uma aplicação prática da fotoquímica no âmbito histórico, para a identificação de corantes, para eventuais identificações de falsificação. Escrevemos um projeto, conseguimos financiamento, e seria um contínuo e uma extensão da investigação para, quem sabe, de arte e análise forense, ou seja, duas vertentes que podem estar em comunhão. Muito bem, portanto estás a conseguir responder a essa tua paixão pela química forense. Sim, um bocadinho, sim. E é muito bom. E falando agora um bocadinho sobre o que é Catarina, fora da química e fora do laboratório, quais é que são os teus principais hobbies? Como é que tu gostas de ocupar o teu tempo quando não estamos aqui? Olha, é de 8 a 80, porque tenho hobbies de gostar muito de ler,
tenho hobbies de gostar de tratar de plantas, apesar do início ter sido um bocado complicado. Gostar muito de fazer arranjos florais e depois gostar muito de lutas, artes marciais. Portanto, vai de algo muito calmo a algo mais dinâmico. E, portanto, a Catarina vai de 8 a 80 neste Bom, é bom aspecto. arranjar um equilíbrio entre os vários parâmetros que podemos ter no nosso tempo livre. E pelo que sei, antes de iniciares o teu doutoramento, participaste num projeto de voluntariado. Como é que foi essa experiência? Olha, o projeto de voluntariado surgiu naquela fase em que terminamos o mestrado, estamos à espera, não sabemos o que fazer, e eu também iniciei a arte marcial quando terminei o mestrado. Era algo que eu sempre quis praticar, mas na minha área de residência não havia oferta neste sentido e só aqui em Coimbra pude fazer algo que eu desejava desde muito pequenina, que era fazer uma arte marcial. Ingressei no Muay Thai e, portanto, surgiu quero fazer algo diferente, algo com significado, e então entrou aquilo, o que é que eu posso fazer? Tinha conhecimento de colegas que tinham feito voluntariado no âmbito de ir para um continente completamente diferente e ter uma experiência completamente diferente daquilo que podemos fazer cá em Portugal, que também podemos fazer, mas fazer o choque cultural. E então fui para a Tailândia e pude ver a cultura e sentir a cultura de forma completamente autêntica e genuína, porque estive numa escola primária a lecionar, entre aspas, inglês, a tentar dar inglês, mas não era isso que dávamos mais aconchego, dávamos o que nós recebemos mais que aquilo que vamos dar. E claro que para mim fazia todo o sentido ir à terra-mãe do Muay Thai, e pude lutar e ter o convívio com a raiz do Muay Thai, e foi uma experiência única e que, se repetir, não vai ser nas mesmas condições e vai ser diferente, e pude realmente ver o significado da bondade na Tailândia. É o que retiro da experiência. Muito bem, acredito que tenha sido uma experiência muito intensa. Sim. E que guardes bastantes memórias. Obrigado, Catarina, pelo teu testemunho. E para terminar a nossa conversa, deixo a sugestão literária deste episódio com o livro Não se deixe enganar, um guia de sobrevivência no mundo moderno. É editado pela Concept, com o prefácio de David Marçal e do Carlos Filhais. A Concept é a Comunidade Cética Portuguesa, é uma associação de cidadãos independentes de diferentes formações académicas que tem como objetivo promover o pensamento crítico e racional. Este livro aborda, com esta perspectiva, diferentes temas que estão presentes na sociedade atual. Obrigado mais uma vez, Catarina. Resta-me desejar-te boa sorte para o teu futuro, que o teu projeto corra bem, que continues a conseguir cruzar estas tuas paixões também com a química e com o que gostas de fazer fora da química. E obrigado. Obrigada, Amilcar. Daqui a 15 dias voltamos com mais uma edição do podcast Molecular. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.